noite, sejam bem-vindos. Eu sou Ana Rita, trabalhadora voluntária do Centro Espírita Nosso Lar, de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Estamos aqui hoje para trazer mais uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus, sobre a mensagem do Mestre Bendito. Vamos iniciar com uma prece, para que possamos sintonizar nossas mentes e os nossos corações. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por podermos estar mais uma vez reunidos em teu nome, falando sobre a tua mensagem, a tua boa nova, que possamos trazer para o nosso coração um pouco daquilo que você nos ensina, para que possamos continuar a nossa caminhada em prol do nosso futuro espiritual, do nosso equilíbrio, que possamos irradiar a todos aqueles que nos cercam a luz, o pouco de luz que já recebemos de Ti. Muito obrigada, que assim seja. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nesse capítulo, a espiritualidade nos traz uma indicação, uma amostra do caminho a seguir. No capítulo anterior, fora da caridade não há salvação, nós já aprendemos que a prática do amor, ela deve ser a nossa meta. Ainda não estamos preparados, porque ainda somos muito frágeis, espíritos ainda muito frágeis. Mas a caminhada, ela deve ser constante. O aprendizado é constante. E quando Kardec nos coloca como sequência esses 3 capítulos, fora da caridade não há salvação, não se pode servir a Deus e a Mamon, e o sede perfeitos, ele está nos dando uma dica muito preciosa. Ele está nos mostrando que a matéria é passageira, que por mais que nós tenhamos, sim, que batalhar, que trabalhar, que construir a nossa caminhada aqui na Terra, o objetivo vai mais além. Esse capítulo começa com uma fala de Jesus, onde ele diz que ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Não podemos servir a Deus, servir ao nosso caminho espiritual e nos apegarmos à matéria. Jesus não está dizendo que nós não podemos viver da matéria, viver na matéria, viver com a matéria. Ele está nos dizendo que nós temos que estabelecer prioridades na nossa caminhada. Nós estamos encarnados na matéria, estamos mergulhados na matéria. Nós precisamos da matéria. Nós precisamos das riquezas, nós precisamos dos bens para sobreviver. Mas o que Jesus chama a atenção é que nós não podemos servir a matéria. Nós podemos nos servir da matéria. Porque muitas vezes nós nos afastamos do caminho espiritual com a desculpa de que precisamos trabalhar, precisamos construir um patrimônio, precisamos garantir o conforto nosso, dos nossos descendentes, e esquecemos que a nossa realidade única é o Espírito.
a matéria vai ficar. Tudo que é matéria fica para trás. A matéria se decompõe, a matéria se deteriora. Por mais bem conservado que seja um corpo humano, ele envelhece, ele deteriora. Por mais bem construída que seja uma casa, ela se deteriora. Nas instruções dos espíritos, eles nos falam sobre o emprego da riqueza. Como que nós podemos usar a riqueza? Sim, porque todos nós somos ricos. Nós, por muitos séculos, nós entendemos que quando Jesus falava da riqueza, né, da matéria, porque na verdade a palavra mamon, em hebraico, ela significa bens materiais, ela significa os bens da terra, o dinheiro, a casa, os animais, tudo era chamado mamon. A época de Jesus era esse o significado da palavra. Então nós, por muitos séculos, nós nos colocamos numa posição muito acomodada, dizendo que só os ricos eram os pecadores, só eles estavam errados, que a pobreza simplesmente, puramente nos levaria a Deus. Só que Jesus nos adverte, e esse Espírito protetor, ele vem nos dizer que não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não, não podeis servir a Deus e a Mamon. Porque tudo aquilo que nos aprisiona a matéria, tudo aquilo que nos prende à terra, nos afasta de Deus. E ele fala ali, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros. Todos nós, ao longo dos séculos, condenamos a riqueza. Mas todos nós, ao longo dos séculos, cobiçamos a riqueza. Todos nós invejamos aquele que possui o conforto material. Todos nós almejamos ter um carro melhor, uma casa melhor, pensando apenas no gozo. É proibido ter coisas melhores? Claro que não. Não é proibido. Só que o alerta que a espiritualidade nos faz é o apego que temos às coisas da terra. Nós podemos usufruir as riquezas da terra. Nós podemos ter os bens da terra, mas não podemos nos escravizar a eles. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou à espiritualidade superior, na pergunta 922, sobre a felicidade. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Nós relacionamos, nós identificamos a felicidade como sendo o conforto, como sendo o bem-estar, a chamada paz. O que nós chamamos de paz é a acomodação, é não precisar mais lutar pelo pão de cada dia, é não precisar mais pensar no pão de cada dia. Só que a espiritualidade responde que a felicidade, com relação à vida material, é a posse do necessário.
E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas aí as pessoas falam, tá, a posse do necessário, mas hoje, nos dias em que nós vivemos, as necessidades são outras. Nós necessitamos de muita coisa. Na verdade, se nós pararmos para pensar, a necessidade que nós temos hoje, as necessidades básicas, são as mesmas que tínhamos na antiguidade. É a segurança do corpo, o alimento, a vestimenta, a segurança de uma casa, de um teto para nos proteger das intempéries do tempo. É a segurança emocional, é o convívio em grupo, em família. Só que nós hoje criamos muitas necessidades descartáveis. Aquilo que hoje nós chamamos de necessidade, muitas vezes, se nós analisarmos bem, é o supérfluo, é o excesso. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Como que eu posso, estar apegada a mamon, apegada aos bens materiais se eu não tenho nenhum bem? É porque nós vemos como bens apenas o ouro, o dinheiro, mas na verdade tudo que Deus nos concedeu é riqueza. A nossa visão é uma riqueza porque quantos gostariam de ver e não veem? A nossa audição é uma riqueza porque quantos gostariam de ouvir e não ouvem? A nossa fala, a nossa voz, quantos gostariam de falar, de ter voz? A nossa saúde física, quantos gostariam de ter a saúde que nós temos? E nos dias de hoje, então, o ar que respiramos nunca foi tão precioso como nos dias de hoje dessa pandemia. Quantos que dariam tudo o que tivessem para poder respirar? Então, nós temos riqueza, não estamos falando só de dinheiro, só de ouro. Nós temos muitas riquezas. Uma das nossas riquezas, que nós usamos muito mal, é a nossa inteligência. Quantos se utilizam da inteligência para prejudicar, para fazer o mal? Quantos se acham melhores que outros porque têm um melhor discernimento, uma melhor intelectualidade? Na outra passagem, o Espírito nos fala: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material. Esse é um espírito protetor olhando para nós e ele fica impressionado como a gente perde tempo só buscando o bem-estar material. Ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Quando nós deixamos a Terra, deixamos o nosso corpo na Terra, o corpo fica, a matéria se decompõe, os nossos bens materiais ficam todos. As nossas conquistas, os nossos títulos, as nossas honrarias. E chegando no mundo espiritual, quantos sofrem pensando no tempo perdido? Que poderia ter se preocupado mais com o aperfeiçoamento moral,
como ele nos destaca aqui. Quantos que se arrependem, que poderiam ter estendido mais a mão, poderiam ter ouvido mais, consolado mais aqueles que o cercam. Quando nós vemos algum familiar nosso partindo, como nos dói o coração a gente pensar, eu podia ter abraçado mais. Eu podia ter ouvido mais o que ele tinha para falar, o que ela queria me dizer. Eu poderia ter feito isso, aquilo. Eu poderia ter me preocupado mais com o bem-estar daqueles que sofrem. Eu poderia ter sido mais caridoso, mais generoso. Porque é isso que vai contar. É isso que nós vamos levar para o outro lado. Os títulos, as honrarias, os bens, o ouro, fica. Porque tudo isso é empréstimo de Deus. E a riqueza muda de mãos constantemente. Se nós olharmos na história da humanidade, quantos impérios se ergueram e quantos impérios caíram. E só restaram as ruínas. E alguns nem ruínas, apenas lendas e teorias. Na outra passagem, ele nos fala que sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O Haroldo Dutra Dias nos fala, né, em uma de suas palestras, que nós temos uma dívida impagável com Deus. Que tudo que nós temos hoje é misericórdia de Deus, é empréstimo. Porque nós, pelo tamanho da nossa dívida, pelo mau uso que nós já fizemos de todos os bens que Deus nos concedeu, nós não teríamos direito a olhar, a ter olhos, a ter ouvidos, a ter braços, inteligência. Mas Deus nos concede, porque Ele é Pai amoroso e quer ver o nosso crescimento. Mas, se nós fazemos mau uso dos bens que Ele nos colocou nas mãos, sejam esses bens materiais, ou intelectuais, ou emocionais, ou físicos, como nós já comentamos, nós vamos ter que responder sobre isso. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. Nós falamos no início, nós podemos ter bens materiais. Deus não nos proíbe. Desde que esses bens não sejam utilizados para nossa queda moral. Um grande empresário que mora numa casa grande, que tem um helicóptero à sua disposição para ele se deslocar. Se ele usa de todos os bens, se ele administra bem, gera empregos, gera renda para centenas de famílias. Ele está sendo um bom administrador. Mas aquele que recebeu pouco, recebeu só a saúde física, mas está utilizando essa saúde para praticar o mal, é um devedor maior perante Deus. Porque empregou mal os bens que recebeu. Aquele que usa a sua inteligência para o mal, aquele que usa o seu corpo físico para agressão,
para a prática do mal, esses responderão. Aquele que utiliza o dinheiro para corromper, para fazer o mal a outro, vai responder. O Emmanuel nos traz uma mensagem no livro Dinheiro, psicografado pelo Chico Xavier. Ele nos traz essa mensagem que não é somente o rico da parábola que é citada nesse capítulo também, o grande devedor diante da vida. A fortuna moedada é por vezes simples cárcere. Abrindo um parênteses aqui, Kardec perguntou sobre isso também, a espiritualidade. Qual que é a maior provação? Ser rico ou ser miserável? Na pergunta 815 do Livro dos Espíritos. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça, ou seja, da miséria, ou a da riqueza? A espiritualidade responde: são no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Então, não é por ser rico ou por ser pobre que nós caímos. Não é por ter dinheiro ou não que nós caímos. É pelo modo como nós vivenciamos cada situação. Mas a fortuna é mais perigosa. Não que a miséria não seja como os Espíritos falaram, mas com a fortuna nós cometemos todos os excessos. E aí ele começa a nos relatar todos os tipos de queda que nós podemos ter. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a luz maior. Mais avarentos que o rico da parábola, né? De Lázaro e o rico. Temos conosco os sovinas da inteligência, que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia. São inteligentes, receberam de Deus essa riqueza, poderiam usar para fomentar o progresso da humanidade. Mas ficam na inércia, dá muito trabalho. Eu esses dias ouvi uma história, eu não vou saber dizer o país, eu não lembro, mas de uma pessoa, um senhor, um engenheiro, aposentado, com 82 anos. Ele estava com 82 anos, quando ele desenvolveu uma máquina que está começando a ser produzida agora, que produz água. É uma tecnologia que capta as moléculas de hidrogênio do ar e essa máquina consegue fazer a combinação com oxigênio e produz água. Por enquanto, cada máquina produz uma pequena quantidade. Esse é um exemplo de uma pessoa que está utilizando a sua inteligência ainda a todo vapor. Ele não se ocultou, ele não se escondeu, ele não se acomodou. Mesmo aos 82 anos, podendo que já trabalhou a vida inteira, podendo ficar parado, ele não parou. E quantos outros tão mais jovens, tão inteligentes, que escondem essa inteligência? Há os abastados da saúde que desamparam os aflitos e os doentes. Quantos de nós que temos saúde, que temos condições, que poderíamos amparar aqueles que sofrem e não fazemos? Mesmo que seja através da prece, mesmo que seja através de oferecer o ombro para que alguém chore. Aos privilegiados da alegria que cerram a porta aos tristes,
isolando-se no oásis do prazer. Quantos de nós que temos condições de levar alegria, de levar consolo às pessoas se nos fechamos? Quantos que poderiam visitar asilos, visitar hospitais, visitar parentes solitários, visitar amigos que sofrem e não o fazem porque estão ocupados com o seu prazer? Os felizes da fé que procuram a solidão a pretexto de se preservarem contra o pecado. Quantos de nós temos medo, achando que vamos nos contaminar, nos aproximando daqueles que nós julgamos os caídos? Jesus é nosso maior exemplo. Jesus nunca se negou a visitar o rico, a visitar o pobre, a visitar a prostituta, a visitar o leproso. E nós, a pretexto de que já encontramos a fé, nós já encontramos o evangelho, não, eu não vou lá, porque lá eles bebem, eles fumam, eles falam isso, fazem aquilo. Nós temos que tomar cuidado, sim. Nós que conhecemos as consequências espirituais, os campos, sim, temos que tomar cuidado. Mas nós já conhecemos, nós já somos os felizes da fé. Nós já conhecemos o que precisamos fazer para não nos contaminar em determinados ambientes. E por que fugimos? Os expoentes da mocidade que menosprezam a velhice. Os favorecidos da família terrestre que olvidam os andarilhos da penúria que vagueiam sem lar. Quantos jovens nós vemos que poderiam estar engajados em movimentos de auxílio, mas graças a Deus, muitos estão engajados. Muitos jovens estão trabalhando, estão fazendo algo, mas poderiam ser todos. Mas muitos preferem o egoísmo. Todos esses ricos da experiência comum contraem pesados débitos para com a humanidade. Lembremos-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. É esse que nós vamos levar. Os bens materiais ficarão todos, mas aquilo que nós construímos em nosso coração é que nós vamos levar. Quem não pode doar algo de si mesmo na boa vontade, no sorriso fraterno ou na palavra sincera de bondade e encorajamento, debalde estenderá as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade, que extingue o mal e dissipa as trevas. Que essas reflexões, eu digo reflexões, porque quando nós trazemos um tema, quando nós apresentamos um tema, esse tema é para nós, primeiramente. Eu refleti muito, eu estou refletindo muito sobre isso. Porque eu me coloco nessa lista. Eu ainda não tenho coragem de fazer certas coisas. Eu ainda não compartilho tudo que eu poderia compartilhar. Eu ainda não consigo fazer tudo que eu poderia fazer. Eu ainda não consigo dividir a riqueza que recebi de Deus como deveria. E é por isso que eu compartilho com vocês essas reflexões. Para que nós pensemos sobre isso. Sem desespero. Né? A gente brinca nos nossos grupos de estudo. Tem tempo, mas nós não podemos parar, esperar. Jesus sabe das nossas dificuldades, sabe dos nossos entraves,
Cada um de nós traz, mas nós não podemos parar. A gente tem que tentar. Vamos errar? Vamos errar. Mas nós precisamos nos esforçar, um pouco que seja. Porque ainda trazemos em nós muito forte, muito arraigado, o orgulho e o egoísmo. É difícil para a gente sair da zona de conforto, mas não é impossível. Não é impossível. Basta, segundo os Espíritos, bastam pequenos esforços da nossa parte. E esses pequenos esforços são os pequeninos esforços diários, coisas simples que nós podemos começar a modificar no nosso dia a dia. Não precisamos modificar grandes coisas, mas temos que começar, não podemos ficar parados. E ele conclui dizendo que a pobreza é mera ficção. Ah, eu não posso ajudar, eu não posso fazer porque eu sou pobre. Ah, eu não tenho riqueza. Não. Porque todos temos algo, todos podemos auxiliar, todos podemos servir. E consoante a palavra do Mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Como ele foi o exemplo maior. Ele, o governador espiritual do planeta, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso mestre. Ele veio para servir e está servindo até hoje. Segundo Emmanuel mesmo fala, Jesus está 24 horas por dia derramando bênçãos sobre nós. Só que nós não sabemos receber. Então, esta era a nossa mensagem para hoje. Deixamos aqui, como nós sempre brincamos, a lição de casa, para quem quiser consultar, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que nós citamos as perguntas, o livro do Chico Xavier, o Dinheiro e tantos outros que têm a mensagem da espiritualidade. Então vamos fazer a nossa prece para encerrar. Agradecendo, só temos que agradecer. Agradecendo a Deus, Pai amado, toda a bondade, toda a misericórdia, com tudo que Ele nos deu e nos dá a todos os momentos. Mesmo o sofrimento porque passamos é uma dádiva de Deus, é um aprendizado, é um reforço na nossa caminhada para que nós possamos crescer. E agradecemos, amado Mestre Jesus, pelo seu amor para conosco, pela sua constante preocupação com cada um de nós. Envolve-nos em tua luz, cada um de nós em seus lares, para que possamos seguir juntos nessa caminhada. Muito obrigada, que assim seja.